e descanse no 7º ano, para que você saiba que a terra é minha. Segundo essa lei, o fazendeiro trabalharia, plantaria e colheria durante 6 anos. No 7º ano, ele era proibido de plantar. A terra tinha que descansar. E nesse ano, 7º ano, em que ele não podia plantar, ele devia orar a Deus para que Deus providenciasse o seu sustento para prover a si e para prover a família de alimentos. Qual era o objetivo dessa lei? Um dos primeiros objetivos era fazer a terra descansar, para que ela pudesse então continuar produzindo. O segundo objetivo era de um cunho mais prático. Era ensinar ao agricultor que tudo que ele colhia nos anos anteriores, tudo que ele produzia nos anos anteriores, era fruto da providência. Não era resultado do seu próprio trabalho. É mais ou menos o que lembram dos Salmos, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Davi, antes de assumir o trono como rei, ele escreveu um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é esse Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nessa metáfora da pecuária, a ovelha ela não sabe identificar onde existe pasto para comer. Ela tem que ser levada ao pasto pelo seu cuidador, pelo seu pastor. E por quê? Porque é o pastor que sabe exatamente onde há pasto, qual é a melhor região para conduzir o seu rebanho. E a palavra que isso evoca é cuidado. Quem tem um rebanho sabe cuidar dele. E cuidado envolve basicamente 3 coisas: segurança, providência e presença. E o ser humano, seja quem for, ele busca essas 3 coisas: segurança, providência e presença. E essas 3 coisas juntas, elas se acham na única pessoa que é autora e mantenedora da vida. Houve uma época na história da nação israelita, que nós lemos aqui, em que aconteceu uma seca que se estendeu por 3 longos anos. E isso, que sociedade era aquela? Era uma sociedade pré-industrial ou não industrial. Uma sociedade que vivia basicamente da agricultura e da pecuária. E com a estiagem longa, não se plantava. E os rebanhos iam morrendo por falta de pasto e por falta de água. Mesmo que você pensasse em medidas de importação de comida, era preciso você ter dinheiro para fazer isso. Mas como é que você vai ter dinheiro se você não pode plantar e se você não pode vender a produção? Se você fosse uma pessoa marginalizada pela sociedade, como uma viúva, como é que você iria sobreviver se tivesse, além de tudo, um filho para criar? Essa história da mulher que morava na cidade de Sarepta exemplifica essas 3 coisas que nós mais buscamos: cuidado, presença e providência de Deus. A história começa com Elias sendo sustentado por um período longo junto ao riacho. Ele morou ali alguns meses. Ele bebia água do riacho e ele comia pão e carne que os corvos lhe traziam toda manhã. Nada convencional. Até que o riacho seca. Então ele vai até a casa da viúva e pede ajuda. E o que é que essa viúva, que já é carente, que já é marginalizada, tem para oferecer? Ela tem apenas um punhado de farinha, ela tem um resto de azeite e uns gravetos. E ela diz ao profeta: olha, isso que eu tenho aqui vai ser a última refeição que eu e meu filho vamos comer, depois nós vamos morrer porque tudo acabou. A primeira coisa que o profeta diz para ela é: não tenha medo. Ele garante que nunca lhe faltará nem farinha, nem azeite, até que a chuva caia de novo sobre a terra. E Elias ficou hospedado com aquela família por um tempo. De fato, enquanto ele esteve lá, não faltou comida nem para ele, nem para ninguém. Isso me faz pensar na nossa situação atual.
Já faz alguns meses que nós todos, como país, como mundo, estamos impedidos de produzir, de gerar renda e ter de volta a tão sonhada normalidade. Para aquelas pessoas que são mais pessimistas, o que vem pela frente é muito pior, é o caos. Mas para aqueles que acreditam na garantia do provedor, a palavra sempre será esta: nada me faltará. E por que é que nós podemos dizer que nada me faltará? Por 3 motivos que a gente aprende nesse texto aqui. O primeiro motivo é que os recursos nunca acabam. Primeiro, Deus é quem havia anunciado que não choveria 3 anos sobre a terra. Enquanto isso, na pessoa do profeta e na pessoa da viúva, Deus vai mostrando recursos que não faltam. Não chove, não nasce nada durante 3 anos e, incrivelmente, os recursos não acabam. E por quê? Porque Deus é o autor de todo recurso. Enquanto Elias está ali na beira do riacho, os corvos vão lhe trazendo todo dia pão e carne no bico. A pergunta é: de onde esses corvos apanham pão e carne no bico? Onde é que havia isso naquela região, marcada pela seca? Como é que os corvos pegaram carne? De quem? De onde? Talvez eles trouxessem esses recursos de um lugar muito longe, não perto dali. Em todo caso, enquanto houve água no riacho, o profeta comeu pão e carne todo dia, sem exceção. Isso mostra que os recursos são espalhados por toda parte pelo Criador e são por ele disponibilizados sempre que houver alguma necessidade. Jesus, quando ele falou da preocupação humana, ele disse uma coisa. Ele disse que Deus alimenta todos os dias os pássaros e veste todos os dias as flores. Como é que os passarinhos comem? Como é que as flores se vestem? Não existe um armazém para eles. Não existe um hipermercado para eles. Mas os recursos estão presentes todos os cantos, em todos os dias. E se Deus, Jesus diz, alimenta os pássaros e veste as flores do campo, é claro que Ele fará isso por mim e por você, que temos muito mais valor do que o restante da criação. Mas depois que o riacho seca, Elias vai até a casa da viúva. Ela tem ali poucos recursos, mas ela tem recursos. O pouco que ela tem é empregado para suprir ela, seu filho e o profeta por um longo tempo. Então é importante aprender aqui um princípio. Qual é o princípio? O princípio da inesgotabilidade dos recursos. Porque não saber como nós seremos providos é uma coisa. Ou achar que a provisão não virá é desconhecer como é que esse mundo funciona desde o primeiro dia que ele foi criado. Quando Noé desembarca da arca junto com a sua família, Deus lhe diz uma coisa sobre recursos inesgotáveis. Está escrito lá em Gênesis 8. Deus diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Deus falou isso após o dilúvio. Enquanto durar a terra, todos os seus ciclos continuarão. E haverá, inclusive, semeadura e colheita. É claro que não existe igualdade na distribuição de riquezas entre as pessoas. Isso é um fato. Jesus uma vez disse que os pobres sempre os teremos conosco e deveremos ajudá-los. É fato que não há igualdade, divisão igualitária dos recursos entre as pessoas. É fato. Isso não significa, porém, que existe ausência de recursos. Deus sempre tem os meios dele para nos suprir, ainda que nós fiquemos em quarentena. Porque os recursos não acabam. Você se lembra quando Deus ordenou e deu uma ordem dificílima para Abraão, dizendo para ele pegar o seu filho e sacrificar no altar?
Quando eles estavam chegando e quando já estavam lá para fazer o sacrifício, o Isaac faz uma pergunta dificílima. Meu pai, cadê o animal para o sacrifício? A resposta de Abraão, num misto de ansiedade e fé, é a resposta seguinte: Deus proverá, meu filho. E foi assim que aconteceu. E é assim que sempre acontece. Deus proverá. É essa a certeza de quem confia nele, seja qual for o tempo. Não importa quanto tempo dure. A segunda verdade que nós aprendemos sobre nada nos faltará é que diminuição não significa falta. Quando Elias vai até a casa da viúva, ela diz o seguinte: tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que ela usa, restou. O que restou? Restou um pouco de farinha, restou um pouco de azeite. E Elias diz para ela o seguinte: faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. A viúva faz o que o profeta pediu. Ela apanha o que já era o resto da farinha, o que já era o resto do azeite, faz o pão para o profeta e milagrosamente ainda sobra do resto. Com a sobra do resto, que já era resto, ela faz comida para ela e faz comida para o filho. A pergunta é: como é que o resto, que já era resto, não acabou, mas sobrou? Isso aconteceu porque o profeta disse que Deus mandou dizer para ela que não acabaria na casa dela nem o azeite nem a farinha. O que ensina uma coisa aqui: se os nossos recursos diminuíram, e é verdade, para muita gente os recursos diminuíram, isso não quer dizer que os recursos acabaram. Totalmente. Eles só diminuíram. Para a viúva, aquela seria a última refeição que ela acreditava, a última vez que ela teria comida para si e para o filho. Depois ela disse: vamos morrer. Por que ela pensava assim? Por que eu e você pensamos assim? Do resto não sobra mais nada. Porque se eu tenho só um pouco e uso, então não há para esperar mais nada. Mas para aquelas pessoas que já entenderam como é que funcionam as regras do reino de Deus, a lógica não é essa. Então qual é a lógica das coisas? Certa vez Jesus disse o seguinte em Lucas 6: deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Em outras palavras, Jesus diz: quem dá, sempre recebe. Quer ver outro exemplo? Quando Paulo agradece aos irmãos da igreja de Filipos pela ajuda financeira que eles deram a ele, ele comenta assim: como vocês sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda mais de uma vez. Não digo isso porque eu quero receber a oferta de vocês. Pelo contrário, quero que sejam recompensados por sua bondade. No momento eu tenho tudo o que eu preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram. Elas, as ofertas, são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim suprirá todas as necessidades de vocês por meio das riquezas gloriosas em Cristo Jesus. No reino de Deus, a lógica é essa: quem é generoso nunca tem falta e sempre terá mais. No reino de Deus, quem é avarento sempre vai reclamar do que tem. Jesus diz também que quem preserva a sua vida perde. Quem doa a sua vida, a ganha. Então, se hoje nós temos menos do que ontem, descansemos, porque amanhã
nós teremos o que nos basta. Nada nos faltará. A falta não faz parte do vocabulário dos filhos de Deus. A terceira verdade que garante que nada nos faltará é que as promessas de Deus são a nossa garantia. O texto conclui dizendo assim: assim diz o Senhor, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Deus fez uma promessa para a viúva e para o seu filho. E essa promessa é destacada nessa palavra aqui, sempre. Já faziam 3 anos que não chovia, que não se plantava, que não se colhia. Só que Deus diz assim: sempre haverá farinha e azeite. Perceba que a promessa não é de prosperidade. Deus não está dizendo que a casa inteira ficará lotada de sacos e sacos de farinha. Deus não está prometendo que a casa ficará lotada de litros incontáveis de azeite. Não. Deus é bem específico. A farinha estará na medida da vasilha. O azeite encherá a medida do jarro. Nem mais, nem menos. O necessário. Em tempos de exceção, como é esse o nosso, a garantia que nós temos é que nós seremos providos com o que é necessário, dia a dia, até que isso acabe e termine esse tempo de exceção. Porque Elias disse para a mulher: Deus manda dizer que nada vai acabar até que a chuva volte. A chuva vai voltar. O coronavírus vai morrer. Até lá, as promessas de Deus continuam sendo a nossa garantia. Porque em circunstâncias normais, nós sempre temos mais do que menos. Em tempos de normalidade, nós compramos mais do que nós precisamos, nós parcelamos mais do que nós podemos, nós guardamos até um dinheiro extra para algum luxo ou eventualidade. O caso é que hoje não estamos em circunstâncias normais. Então nós apertamos o cinto, nós evitamos dívidas, nós fugimos das compras desnecessárias, nós adiamos sonhos e alguns bens. Para obedecer o tempo de exceção, nós nos adaptamos à nova realidade. Mas de forma alguma cabe no nosso coração, na nossa mente, o pânico de que nós seremos abandonados à nossa própria sorte nessa pandemia. Porque aquelas pessoas que são chamadas de ovelhas de Deus sabem exatamente como, quando e onde Ele nos suprirá. Por isso, o convite que Deus nos faz é que nós agradeçamos a farinha que ainda está na vasilha, o azeite que ainda está no nosso jarro. Quando Jesus alimentou certa vez uma multidão de 5.000 pessoas, Ele usou apenas 5 pães e 2 peixes para fazer isso. Ele deu graças e foi repartindo aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E o que aconteceu? Aconteceu que quanto mais repartia, mais aumentava. A multidão comeu e repetiu o quanto quis. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e peixe que ele mandou guardar para que nada se perdesse. Então uma coisa eu aprendi aqui com essa palavra resto. Nunca lamentar ou desprezar o que a gente chama de resto. É geralmente com o resto que Deus alimenta você e mantém você e sua vida em dias difíceis.